Resumo de Direito Penal, Estratégia, Parte 1. Introdução ao Direito Penal. Conceito e objetivo. Conceito. Direito penal é um conjunto de normas, princípios e regras que regulam a determinação das infrações penais, crimes e contravenções penais e suas respectivas sanções penais e medidas de segurança. Objetivo. Direito penal tem por objeto o estudo das infrações penais e das suas sanções, penas e medidas de segurança. Elementos caracterizadores da disciplina. Ramo do direito público, possui institutos e normatividade próprios, disciplinas, os crimes, contravenções penais, regulamenta as penas e as medidas de segurança. Características: ciência cultural, ciência normativa, ciência valorativa, ciência de caráter finalista, ciência com natureza ético-social, ciência que tem como objetivo a conduta humana voluntária. Fontes. Fontes materiais. As fontes materiais, substância ou de produção, representam todos os fatores que causam a elaboração de uma norma penal. Para alguns doutrinadores, é somente o órgão de onde as normas provêm. No caso do direito penal brasileiro, a União. Fontes formais. As fontes formais, de conhecimento ou de cognição, ao seu turno, constitui o produto das fontes materiais, ou seja, aquilo que é produzido a partir dos movimentos sociais e políticos de elaboração do direito. Representam a roupagem das normas jurídicas. A fonte formal imediata é a lei. Fontes primárias são as normas legais, em sentido amplo. Compreendem-se aqui tanto as normas provenientes do poder constituinte, quanto as elaboradas do poder legislativo. Fontes secundárias constituem fontes destinadas a regulamentar as primárias, esclarecendo-as, pormenorizando-as ou possibilitando sua aplicação. Seu fundamento de validade reside nas próprias normas primárias a que visam regulamentar. Competência legislativa. Regra: a competência legislativa em matéria penal é privativa da União nos termos do artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Exceção: o artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal, prevê uma exceção. Lei complementar da União pode autorizar os Estados a legislarem sobre questões específicas das matérias relacionadas no artigo, dentre as quais está previsto o direito penal. A doutrina aponta que a delegação também é possível para o Distrito Federal. Lei delegada penal. A doutrina aponta vedação no artigo 68, parágrafo 1º e inciso 2º da Constituição Federal. Medida provisória penal. O artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal, proíbe expressamente a edição de medida provisória sobre matéria relativa a direito penal. Interpretação da lei penal. Classificação. Quanto à origem da interpretação, sujeito que interpreta a norma autêntica ou legislativa, doutrinária ou científica e judicial ou jurisprudencial. Quanto ao meio, pode ser gramatical, literal, filósico,
ou sistemática, pode ser histórica, sistemática, lógica ou teológica e, por fim, progressiva, adaptativa ou evolutiva. Quanto ao resultado, pode ser declarativa, restritiva ou extensiva. Classificação das leis penais. Lei penal incriminadora é aquela que prevê uma infração penal, seja um crime ou uma contravenção, também chamada de lei penal em sentido estrito. Ela estabelece os tipos penais e as sanções penais a eles cominadas. Lei penal não incriminadora são as que não criminalizam condutas e se subdivide em permissivas, são as normas que vinculam uma permissão daquilo que, sem elas, seriam consideradas uma infração penal e sujeitaria seu autor a uma sanção penal. Dividem-se ainda em exculpantes e justificantes. Explicativas ou interpretativas são aquelas que trazem uma explicação de conceitos, uma explicação para se melhor compreender as demais normas e permitir sua correta aplicação. Complementares são aquelas que possibilitam a aplicação das demais, possuindo a função de suplementá-las, permitindo a sua compreensão para a utilização nos casos concretos. De extensão ou integrativas são aquelas que aumentam a abrangência das demais, ao se integrarem às normas penais e incriminadoras. Elas aumentam seu campo de incidência, tornando crimes condutas que, por si só, seriam atípicas, ou seja, indiferentes para o direito penal. Exemplo, o artigo 14, inciso 2º do Código Penal. As velocidades do direito penal dizem respeito à celeridade ou morosidade do processo penal e sua relação com as sanções aplicadas. Velocidade 1. Primeira velocidade. Diz respeito ao direito penal tradicional, com a valorização da pena privativa de liberdade e a adoção do procedimento ordinário com prazos longos e ampla oportunidade de defesa. Velocidade 2. Segunda velocidade. Há a valorização das penas alternativas ao cárcere, com abreviação do procedimento e flexibilização dos direitos e garantias dos acusados. 3. Terceira velocidade. É uma reunião das duas anteriores com valorização da pena privativa de liberdade, enquanto há uma flexibilização dos direitos e garantias, com preocupação de uma punição ágil. Vincula-se ao direito penal do inimigo. E por último, a quarta velocidade refere-se ao direito penal internacional, sendo um dos seus marcos a criação do Tribunal Penal Internacional pelo Estatuto de Roma. Lei penal no tempo. Tempo do crime. O Código Penal adotou a teoria da atividade, considerando o crime praticado ao tempo da ação ou da omissão. Importância. São duas as principais aplicações práticas do tempo do crime no direito penal. O princípio da coincidência, que determina que os elementos do crime devem estar
todos presentes à época da prática da infração penal, e a definição da lei vigente à época em que ele é praticado. Irretroatividade das leis penais. Vige no tempo penal o princípio da irretroatividade das leis penais, salvo para se beneficiar o réu. Abolitio crimes. A lei que deixa de prever determinada conduta como infração penal possui efeitos imediatos sobre os réus que estão sendo processados e aqueles já condenados, inclusive com trânsito em julgado. Novatio legis in medios. Qualquer lei nova que beneficie o agente lhe deve ser aplicada, mesmo que já condenado definitivamente. Leis de vigência temporária. Lei excepcional é aquela produzida para durar durante determinada situação, determinado evento normal, anormal, transitório. Exemplo, guerra. Lei temporária em sentido estrito é aquela produzida para durar por um determinado período de tempo previsto em si mesma. Lei temporária em sentido estrito é aquela produzida para durar por um determinado período de tempo previsto em si mesma. Tem um termo final, uma data. Lei penal no espaço. O lugar do crime. O Código Penal adotou a teoria da ambiguidade para se definir o lugar do crime. Assim, considera-se praticado o crime tanto no lugar da conduta, ou seja, ação ou omissão, quanto no lugar do resultado. Importância: a teoria da ambiguidade para a definição do lugar do crime se aplica aos crimes à distância, também chamado de crimes de espaço máximos. São as infrações penais cujo intercrimes, ou seja, o caminho do crime com suas fases de cogitação, preparação, execução, consumação e, ao final, pode haver o exaurimento. Abrange mais de um país. Territorialidade. Territorialidade é a regra sobre a aplicação da lei brasileira no espaço, ou seja, a lei nacional é aplicável ao território nacional. Territorialidade absoluta. Somente a lei brasileira pode ser adotada no território brasileiro. Territorialidade temporária. Aplica-se aos crimes cometidos no território brasileiro a lei brasileira, mas a aplicação excepcional da lei estrangeira em casos previstos em tratados internacionais é a adotada no Brasil. Extraterritorialidade consiste na aplicação excepcional da lei brasileira a crimes cometidos exclusivamente no estrangeiro. Incondicionada. A aplicação da lei brasileira não depende do preenchimento de nenhuma condição. As hipóteses estão previstas nos artigos 7, inciso 1º do CP. Condicionada. A aplicação da lei brasileira depende de requisitos. A. As hipóteses do artigo 7, inciso 2º do Código Penal, além dos casos arrolados no parágrafo 3º do artigo 7, também do Código Penal. Estes últimos chamados por parte da doutrina de extraterritorialidade hipercondicionada. Princípios sobre extraterritorialidade. O território nacional é composto do território físico
e do território jurídico. Princípio da nacionalidade ou personalidade ativa. Busca a punição do crime em razão do sujeito ativo do crime. Princípio da nacionalidade ou personalidade passiva. Almeja punir o crime em consideração àquele que foi a sua vítima. Princípio real da defesa ou da proteção. Determina a punição do crime cometido no exterior pela lei nacional em virtude do bem jurídico atingido do interesse nacional. Princípio da justiça universal ou cosmopolita. Busca a punição do crime em virtude da necessidade de cooperação entre os Estados, no plano das relações internacionais, para se evitar a punidade. Princípio do pavilhão, da bandeira ou da representação. A aplicação da lei penal é determinada pela nacionalidade do navio ou da embarcação.